No encerramento da cúpula dos BRICS, o presidente russo Vladimir Putin falou sobre as guerras no Oriente Médio e na Ucrânia. E ele sugeriu ainda que a brasileira Dilma Rousseff continue no comando do Banco dos BRICS. Acompanhe. A cúpula com os integrantes permanentes dos BRICS chegou ao último dia nesta quinta-feira em Kazan, na Rússia. Diante de quase 20 líderes mundiais, incluindo o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, Vladimir Putin fez uma advertência. A ação militar que começou há um ano em Gaza se espalhou para o Líbano e outros países da região. O nível de confronto entre Israel e Irã aumentou drasticamente. Tudo isso lembra uma reação em cadeia e coloca o Oriente Médio à beira de uma guerra total. Vladimir Putin pediu novamente a criação de um Estado palestino independente que coexista pacificamente com Israel. O líder desconversou sobre o apoio de tropas da Coreia do Norte e destacou que os objetivos de derrotar a Rússia no campo de batalha na Ucrânia são ilusórios. Eles não cancelam a ideia de impor ao nosso país uma derrota estratégica. Direi diretamente que esses são cálculos ilusórios, que podem ser feitos apenas por aqueles que não conhecem a história da Rússia e que não consideram a coesão, a unidade e a força de espírito que surgiram entre nosso povo durante séculos. No encontro em Kazan, Vladimir Putin enfrentou apelos dos aliados para pôr fim ao conflito na Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022. O próprio presidente Lula fez o pedido durante um discurso por videoconferência na abertura do encontro. O grupo dos BRICS nasceu em 2009 com 4 integrantes: Brasil, Rússia, Índia e China. Posteriormente, África do Sul, Egito, Irã, Etiópia e Emirados Árabes Unidos passaram a fazer parte do bloco. Para analisar o fim da cúpula dos BRICS, o nosso entrevistado agora é o doutor em Ciências Sociais e professor da SPM, Paulo Nicole Ramires. Tudo bem, professor? Como vai? Muito obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, agradeço o convite, sempre uma honra poder participar. Muito obrigado. Bom, professor, se discutiu muito sobre a ampliação desse bloco, as mudanças que devem começar a ocorrer já a partir do ano que vem, mas eu começo perguntando o seguinte: além dessa ampliação, será que o bloco sai desse encontro menos ocidentalizado, vamos dizer assim? Certamente sim, né? Mesmo porque é uma estratégia de China e Rússia, principalmente, criarem um contrapeso à força dos Estados Unidos e seu grau de influência sobre o mundo todo, né? Vale dizer que China e Rússia juntas acabam formando uma economia, ou economias juntas, parceiras, que tem o maior peso sobre a americana, sobre o resto do globo terrestre, né? Então, trata-se de uma oposição que não se trata apenas não se resume apenas a questões econômicas, mas também militares. China e Rússia juntas também acabam tendo o maior exército do mundo, né? A gente pode olhar dessa forma. Assim como também quantidade de ogivas nucleares, enfim. Então, não podemos ser ingênuos e achar que os BRICS se resumem unicamente a aspectos econômicos, mas também estratégias geopolíticas com a intenção de expandir um domínio político sobre outras áreas de influência, né? Sobretudo a América Latina e a África. E, professor, em relação às guerras, né? O presidente da Rússia voltou a defender o Estado palestino e, claro, que ironizou essa possibilidade de um fim do conflito com a Ucrânia. Obviamente, um bloco como esse, uma reunião como essa, não traz especificamente uma resolução sobre esses conflitos que já se arrastam há pelo menos um ano e a guerra no leste europeu há muito mais tempo. Mas de que forma os países que fazem parte dos BRICS podem ajudar nesse fim de conflito, nessa resolução dos conflitos, se é que isso é possível? Bom, na verdade, não tanto a Rússia, né, poderia pôr fim ao conflito, mas sim os seus países aliados dentro do BRICS, caso da China, o próprio Brasil, que serviriam, né, como intermediadores, né, como elementos, né, países que gerariam diálogos entre as partes opostas, tanto no conflito da Ucrânia, tanto também quanto no caso da Palestina. Mas a situação hoje está muito longe de um fim de um conflito. Tanto na Palestina, a gente vê, ao contrário, Israel expandindo o conflito para o Líbano, partes da Síria e muito provavelmente uma extensão mais acirrada com o Irã, assim como também na própria Ucrânia, há denúncias, né, de que forças armadas norte-coreanas estão cedendo material humano, né, para a participação desse conflito. Fora o fato de que a própria União Europeia tem cedido
uma série de instrumentos bélicos para os ucranianos e os Estados Unidos. Então, me parece que hoje estamos muito longe de qualquer solução desses conflitos, infelizmente, porque isso custa muitas vidas humanas de pessoas inocentes. Claro. E professor, sobre o Brasil, não tem como não deixar de citar a posição do país em relação à não entrada da Venezuela no bloco. Inclusive, agora à noite, houve uma reação da Venezuela, uma divulgação de uma nota citando, inclusive e especificamente, o embaixador Eduardo Paes Saboia, dizendo que o Brasil adota uma postura que, obviamente, a Venezuela discorda e critica o Brasil por causa desse posicionamento. A senhora acredita que uma relação que já não era boa, agora azeda de vez, e o que isso pode gerar em relação à relação dos dois países? E só mais um adendo, né? O próprio presidente da Rússia afirmou que a posição do Brasil não é necessariamente a posição da Rússia. Pois é, né? Os BRICS tomam essa decisão em conjunto, né? Os 5 principais membros, África do Sul, China, Rússia, Índia, né? E o próprio Brasil tem poder de veto. Então, se um desses países não aceitar a entrada de algum país, como é o caso da Venezuela, simplesmente não entra nesse momento. Fora o fato de que a Venezuela forjou um resultado eleitoral dando a vitória ao Maduro, né? Expulsou os fiscalizadores internacionais ali do processo eleitoral, não forneceu e não deu transparência às atas eleitorais, e o Brasil está numa atitude pragmática correta, né? Afinal de contas, muitos diplomatas mundo afora foram deslocados até a Venezuela para acompanhar o processo eleitoral, e até hoje essas atas não foram reveladas. Isso agrada não apenas à direita brasileira, de certa forma, que tem muitas restrições com a Venezuela, mas segmentos democráticos de esquerda, que veem com muito maus olhos o apoio de Lula à Venezuela, que hoje está se esfacelando totalmente essa relação Brasil e Venezuela. Afinal de contas, é preciso preservar um elemento que fez com que o próprio PT chegasse ao poder, que é o próprio processo democrático, né? E é algo que o PT tem se comprometido de uma forma, eu vejo, assertiva, indo na contramão de alguns grupos mais ortodoxos de esquerda, que simplesmente alegam que, pelo fato da Venezuela sofrer embargos econômicos, essa seria justificativa suficiente para burlar o sistema democrático. Mas a democracia é uma premissa fundamental, né, dentro aqui da América Latina, né? Ganhando ou perdendo, sendo de esquerda ou de direita, é preciso respeitar processos idôneos e resultados transparentes, coisa que não aconteceu na Venezuela. Então, eu vejo de uma forma assertiva essa posição do governo Lula. Professor, e para fazer mais uma pergunta, Dora Kramer, nossa comentarista, também participa dessa nossa conversa. Você, Dora. Boa noite, professor. Olha só, essa predominância da China e da Rússia e seus interesses geopolíticos, como é que fica o Brasil? Isso pode mexer de alguma maneira na relação do Brasil com a Europa e Estados Unidos? Bom, a questão é que o Brasil, na América do Sul, é um país muito forte, né? E serve como influenciador, digamos assim, para os demais países, né? Então, o Brasil ele tenta adotar posturas, né, a ponto de agradar gregos e troianos, né? Interesses norte-americanos, interesses chineses e russos, né? Essa é uma estratégia da diplomacia que, num primeiro momento, pode parecer muito interessante, já que o Brasil vira um intermediador, um dialogador com todas essas nações que hoje estão em franca oposição, né? Principalmente a Rússia e Estados Unidos. Por outro lado, se os conflitos mundo afora se acirrarem, principalmente por conta da guerra da Ucrânia ou mesmo a questão palestina, pode ser que o Brasil se encontre numa situação de saia justa. Afinal de contas, se exigirá uma posição mais clara, né, de que lado o Brasil está, né? Mas, por enquanto, é uma estratégia interessante, mesmo em relação à Venezuela, né? O Brasil ainda mantém alguma relação diplomática com a Venezuela, com países, né, que têm formas de governo mais fechados, ditatoriais, mas ainda assim o Brasil é visto, mesmo pelos Estados Unidos, como um país capaz de promover diálogos e negociações entre as partes mundo afora que hoje estão em oposição. Mas até quando isso vai durar é a grande questão hoje dos debates das relações internacionais, porque os conflitos têm se tornado mais graves, esses conflitos eles têm adquirido uma expansão mundial, não só mais regional. É o caso dos norte-coreanos na Rússia, é o caso, né, da expansão do conflito do Irã com Israel também, para além, né, dos palestinos. Então pode ser que o Brasil muito em breve tenha que tomar atitudes mais claras a respeito de que lado está.
Bom, conversamos com o doutor em Ciências Sociais, professor da SPM, Paulo Nicole Ramírez. Obrigado sempre, professor, pela atenção, pela gentileza. Bom descanso, até a próxima. Muito obrigado, boa noite a todos.